comemoração aos 20 anos da queda do Muro de Berlim, na Alemanha, as famosas pinturas da East Side Gallery foram restauradas e os visitantes já podem apreciar novamente a pintura original da maior galeria a céu aberto do mundo, composta por 1.300 metros de um trecho do muro que restou. Já em São Paulo, o Instituto Goethe oferece uma leitura estrangeira sobre esse marco histórico, com intervenções arquitetônicas e instalações. O propósito disso tudo foi convidar artistas de uma geração nova, né, e que oferecesse uma visão deles, brasileira e estrangeira, desse marco histórico. Então, deste lado, a gente pensou muito no título, que poderia ser bacana para brincar um pouquinho com o tema também. E deste lado ele tem um joguinho de palavras, né, do jeito que ele é escrito, ele tem a caixa baixa, o D, aí o este é em caixa alta e o resto é tudo caixa baixa. Então o oeste que remete, né, ao outro lado, e deste lado porque para mostrar um pouco essa visão de cá, né, um pouco do Brasil para lá. Bom, essa instalação que eu desenvolvi, ela é uma pesquisa que eu tenho há algum tempo já, que é de trabalhar com paisagem sonora, né? E fiquei pensando sobre a paisagem sonora e eu acabei chegando nos canos de PVC, nos tubos, como uma maneira, eles são instrumentos de investigação dessa paisagem. É um muro de canos, acho que tem a ver isso, assim, eu construí um muro mesmo, eu tive que, assim como as pessoas na Alemanha, na época, antes do muro ser construído, elas estavam acostumadas a transitar por certos lugares que eram tranquilos, da noite para o dia elas se viram impedidas de ter esse trânsito delas, esse trânsito foi interrompido, elas tiveram que dar outras maneiras, algumas pessoas ficaram separadas de suas famílias. E aqui no caso, é a mesma coisa no sentido assim, todo mundo que usava esse arco para ir para a biblioteca, ou para a cafeteria, ou para salas de aula, agora elas têm que usar os caminhos alternativos que elas nunca usavam. Essa é uma instalação sonora, ela tem esse apelo visual também, mas o forte dela, quer dizer, a questão dessa obra é o som, né? É a gente chegar aqui, ó, e dar uma ouvida, né? O lance é bem esse. Para quem viveu naquela época lá, é muito difícil passar, é fácil ver as fotos, é fácil ver reportagens, mas é difícil passar a sensação de você viver numa cidade dividida ao meio, de você estar num lugar da cidade e ver coisas do outro lado, por exemplo, a torre da televisão, que estava na época em Berlim Oriental, e de repente aquilo fica claro na sua cabeça que você não pode simplesmente pegar um ônibus ou um metrô e ir para lá. Aquela sensação que vinha de vez em quando de estar realmente um tanto quanto enjaulado, mesmo sendo Berlim Ocidental. Tá? E eu acho que essa exposição passa um pouco dessa impressão de bloqueio mesmo, de não poder chegar num outro lugar. Por exemplo, aqui você não pode simplesmente passar para lá. Acho que esteticamente tá dando bem essa ideia. Resolvi fazer esse projeto que chama Almanac, que é um projeto que eu já venho desenvolvendo, que é um periódico, assim, um livrinho de atividades, de recortar e colar, colorir, essa coisa assim, mais de montar o muro, né? Então, já que a gente está falando de 20 anos de queda, né, a gente está falando de lembrança, de memória, então, pensando nessa exposição, eu resolvi fazer esse trabalho, porque é um trabalho que as pessoas podem pegar, levar, e levar um pouquinho dessa lembrança, assim, né, do que seria o muro, né? Então levar um pedacinho do muro para casa e poder construir, depois destruir, enfim, brincar um pouco com isso. E aí serve também para as pessoas assim que viveram um pouco isso, contarem, reviverem um pouco da história, passarem isso para outras gerações. Enfim, uma maneira um pouco didática assim, né, sobre o que foi e o que representou esse muro de Berlim.
comecei a pensar no tema como se eu estivesse vivendo dentro desse muro, né? E aí criei um trabalho de mapeamento dentro da cidade para tentar resolver essa história, que é esse trabalho da luminária que eu tenho em canos de cobre. É um trabalho que, na verdade, que eu uso o desgaste da minha energia para executá-lo. Eu coloco no trabalho a minha visão resolvida num pequeno espaço, né, de trajeto, com tudo que é importante para mim dentro da cidade, tudo que me incomoda, enfim, é uma ideia muito pessoal.